Ora, muito boa tarde. Gostaria de partilhar com todos vocês algumas dúvidas que ainda acontecem sobre a eficácia da medicina tradicional chinesa e a forma como é colocada em prática. Há uns anos atrás, talvez uns 10 anos ou à volta disso, quando se pronunciava o nome da acupuntura ou da medicina tradicional chinesa, as pessoas não tinham qualquer ideia sobre exatamente do que se tratava, porque falava-se em agulhas, picar o corpo e que era mesmo doloroso e que os efeitos não podiam ser, digamos, funcionais ou eficazes, porque apenas picava o corpo com algumas agulhas e quando a dor era demasiada, ou quando a pessoa era atingida por um cancro ou por uma doença crónica, isso era tudo muito complexo, como é que através de agulhas se poderia tratar. A verdade é que alguns anos passaram e chegamos a um ponto de situação em que a própria Organização Mundial de Saúde fez questão de passar a mensagem, digamos, de uma forma geral. Não só na Europa, eu acho que essa mensagem foi espalhada um pouco pelo mundo fora em relação à eficácia da medicina tradicional chinesa. E se a própria Organização Mundial de Saúde passa essa mensagem, se de facto os resultados são evidentes, que são claros, só não os tem quem de facto não se dispuser a um tratamento, digamos, de forma contínua e de forma aconselhada pelo terapeuta de medicina tradicional chinesa ou o acupuntor. Quando o faz, é óbvio que os resultados aparecem e de uma forma, digamos, eu diria 90% fiáveis e eficazes. A questão aqui é o percebermos porque é que vivemos num estado tão dramático e mesmo caótico em relação a tudo o que envolve a medicina chinesa e a própria acupuntura, que é uma técnica de medicina tradicional chinesa. Eu, como terapeuta de medicina tradicional chinesa, ou de acupuntura, como queiram, custa-me um pouco aceitar que ainda existem pessoas com um ego tão elevado e que queiram ainda demonstrar que são os melhores terapeutas e que superam tudo, e enfim. Isso é muito mau porque há guerras, conflitos, enfim, que não levam a lado nenhum. Eu acho que é tempo de união, é tempo de, digamos, aproveitar toda a força que nos tem sido concedida até hoje, porque a Organização Mundial de Saúde está a fazer bem, porque o nosso Sistema Nacional de Saúde o está a fazer bem, também o está a aceitar, digamos que com algumas arestas a limar, mas eu acho é que da parte do terapeuta não deveria existir a vontade e a necessidade de demonstrar que somos de facto os mais conhecedores e os mais capacitados para ajudar as pessoas que sofrem. Sinceramente, acho que nos compete a todos manter os nossos pés bem ligados à terra, agradecer numa primeira fase à Organização Mundial de Saúde por ter desenvolvido um trabalho que, de forma científica, que ajudou a perceber que de facto a medicina chinesa funciona bem, é óbvio. Aproveitarmos esse facto e unirmos forças, não dispersarmos, não começarmos aqui a criar pequeninas guerras entre grupos, porque um é melhor que o outro, aquele que conhece mais, o outro aprendeu num sítio porque aquele não aprendeu, não teve oportunidade. Isso é tudo, isso não nos leva a lado nenhum. Não quero alongar muito, não nos leva a lado nenhum. Temos que ser unidos, temos que
praticar. Eu costumo dizer que o mundo não gira em torno do blá blá blá. As coisas acontecem com a prática, com o estar no terreno, o mostrar provas de que funciona, não o cá de acharmos que um é melhor que o outro. Isso não serve de nada. Vamos ajudar, vamos fazer com que as pessoas que nos procuram sintam de facto uma diferença, que elas sintam que realmente a dor atenuou, que elas sintam que os efeitos dessa crónica diminuíram. Enfim, vamos dar o nosso melhor, cada um dar o nosso melhor. Vamos colocar em prática todas as técnicas que nos foram concedidas para que, de facto, os nossos pacientes, para que as pessoas que nos procuram, as pessoas que sofrem, vejam o efeito, para que elas sintam que, de facto, não é do blá blá blá, é real. Os efeitos acontecem. A pessoa sente-se mais leve, sente-se mais tranquila, sente-se mais serena, os sintomas físicos atenuaram, desapareceram. Isso sim, isso é que é possível. Porque enquanto nós trabalhamos essas pequenas guerras, não nos vai servir de nada. Quanto à ideia que até há uns 10 anos foi passada aos nossos próprios pacientes, por uma classe que não interessa, mas todos saberão qual, foi passada a mensagem de que esta coisa de picar agulhas no corpo e dizer que se tratava de doenças ou que se retirava dor, isto fazia parte de uma bruxaria, que era uma coisa que não fazia sentido, e então para não gastarem dinheiro em vão, para não atirarem com o dinheiro pela janela fora, porque isso não ia servir de nada. Pois eu acho que isso que é de facto, chama-se ignorância. Quando as pessoas não conhecem sobre algo, porque é que fazem esse tipo de comentários? Primeiro há que conhecer, primeiro há que testar e só depois, então, fazer a sua reflexão, a sua análise e dizer aquilo que achou. Agora, fazer uma crítica dessa forma e condenar uma técnica que nem sequer se experimentou, acho que isso é do mais baixo nível que pode haver. Esta é a minha opinião, eu respeito todas as pessoas que tiveram opiniões diferentes e que continuam a ter. Mas a verdade é que chega de blá blá blá, chega de deixar as pessoas sofrerem. Nós sabemos todos, tanto terapeutas de medicina chinesa como pessoas que trabalham na área da espiritualidade, pessoas que trabalham na área da medicina, nós sabemos todos o que se passa nos bastidores, nós sabemos todos como é que as coisas funcionam. Não há segredo. Quem acreditar no segredo anda perdido, anda desalinhado com o universo. Não há segredo. O segredo é que a medicina tradicional chinesa baseia-se num conhecimento ancestral, 6.000 anos, são os testemunhos que conseguimos ter, 6.000 anos de existência desta técnica tão poderosa, que se baseia única e expressamente no reequilíbrio da energia do homem. O reequilíbrio que o homem perdeu, desarmonias que criou por pensamentos negativos, por excessos de prática desportiva, excessos de prática sexual, excessos de trabalho, excessos de angústia, de ansiedade, de tristeza, de revolta, de ódio, de inveja. Ninguém tem inveja. Mas, enfim, os excessos existem. A questão aqui é percebermos como é que a medicina tradicional chinesa funciona, ou a acupuntura. Para mim, a acupuntura é uma técnica extremamente poderosa. E o que conta é percebermos e fazermos passar esta mensagem aos nossos pacientes. Como é que funciona? O que é que nós fazemos ao paciente? No fundo, o paciente é que obtém a cura, não somos nós. Nós apenas nos limitamos a reequilibrar aquela energia que ele desequilibrou. E ele desequilibrou a energia do baço porque pensava excessivamente e porque se preocupava excessivamente, e o baço entrou em ruptura, a energia do baço entrou em desequilíbrio. E nós, quando recebemos o paciente e ele nos conta os sintomas físicos, emocionais, nós vamos perceber que então temos que tonificar o baço da pessoa, que temos que movimentar a energia dela. Toda a energia do fígado, tonificar o rim para apoiar o fígado, acalmar o Shen,
ou seja, o coração, o espírito. É com essa base, não existe segredo. Este segredo foi divulgado há 6.000 anos. As pessoas mais inteligentes, mais sábias, é que quiseram camuflar isso. Por que razão? Depois isto também não interessa muito, mas a verdade é que quiseram camuflar. Por isso é que não se fala muito com os pacientes. E porquê é que não se fala muito? Eles precisam de saber. Precisam de saber para estarem orientados, para tomarem conta deles próprios, para baixar esses excessos emocionais, para controlarem. E então aí vamos ter, se calhar, um melhor. Se calhar vamos ter mais sucesso. Se calhar nós vamos ter mais trabalho. As pessoas vão acreditar mais em nós. Realmente eu não tinha pensado. Porque eu tenho andado muito revoltado, tenho andado muito cansado, eu tenho andado muito triste. Vamos ajudar, vamos ser úteis à sociedade. Vamos parar de olhar só para o que é material, só para o que nos preenche. Pois se eu estiver com o meu pensamento muito focado na matéria, não vou poder ser útil com os meus pacientes. Eu preciso de ajudar os meus pacientes se eu quero ser uma pessoa com sucesso. Eu preciso pensar mais nos meus pacientes. E quando estiver com eles, dedicar o tempo necessário aos pacientes para, no mínimo, depois de lhe ter colocado umas agulhas no sentido de o ajudar a encontrar o reequilíbrio, ajudá-lo a perceber porquê. Porquê é que você está com esse desequilíbrio? As pessoas trazem-nos diagnósticos, trazem-nos os medicamentos que tomam, e isso não é muito importante. O que é importante é de fazer-lhes ver isso. Isso para nós não é muito importante, que ele tenha uma hernia discal, que ele tenha uma diabetes. Para nós é importante saber, mas o medicamento que toma, isso para nós o que importa é ajudá-lo. É fazê-lo perceber, olha, você está com diabetes puro, você tem uma hernia discal puro, há uma explicação para isso. E essa explicação, se você aceitar, se você procurar mudar o seu comportamento, o seu estilo de vida, então você vai recuperar. Mas se você não mudar, então eu posso me sentir impotente. Faça o seu problema. Você tem que se ajudar para que eu o possa ajudar. E é com esta base que nós vamos ser úteis à sociedade. Não é de outra forma. É assim, não há segredo. Não querem vocês ficar. O segredo não vai com vocês para lado nenhum. O segredo fica aqui. Toda a gente obtém essa informação, mais cedo ou mais tarde. Porquê? Porquê isso? Não dá para entender. Nós temos um propósito de vida e esse propósito é ajudar o nosso próximo, é ser útil à sociedade, não outra coisa. Primeiro é isso e o sucesso vem depois. Porquê é que nós queremos abraçar o mundo sozinhos? Porquê é que nós queremos ser donos de tudo sozinhos? Os outros também são pessoas, também são gente. Humildade, respeito, amor ao próximo. Isso sim faz a diferença. Uma grande dúvida que eu quero apenas esclarecer para finalizar este vídeo, porque de facto são pequenas coisas, são pequenos detalhes que eu acho que podem mudar em muito esta abertura para a procura da medicina tradicional chinesa, que é muito boa, e eu trabalho há 10 anos na área, há mais de 10 anos, e não tenho razão nenhuma de queixa, portanto, e acho que os colegas também não têm, portanto, é porque funciona. Mas uma das coisas que eu gostaria só de frisar é que porque é que os pacientes, quando sofrem de uma dor física ou de um problema, de uma doença crónica, por exemplo, e já se submetem a tratamentos há muito tempo, tomam medicamentos há muito tempo, e mesmo assim têm dor física, apesar de estarem a tomar um medicamento para uma doença, não associam a dor física àquela doença. Nós tratamos de tratar a doença e ao mesmo tempo desbloquear a dor. E porque é que a pessoa nos exige que lhe retire a dor? Numa sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, e se a dor não passa, elas então desacreditam. De quem é essa responsabilidade? É nossa.
É o único expressamente nosso. Nós temos que os fazer ver que, quando o médico lhe diz: você é hipertenso, você é diabético, dependente de insulina, você tem outra doença qualquer, não importa, e que lhe diz: você tem que tomar este medicamento, o paciente não lhe pergunta quantas vezes é que eu vou tomar este medicamento, quanto tempo é que eu vou tomar este medicamento. Não. Ele simplesmente aceita, porque o médico disse que ele estava doente e tinha uma doença crónica e que tinha que tomar aquele medicamento. E ponto final. Ele não vai reclamar nada, ele vai simplesmente tomar. Então porquê é que reclama ao acupuntor ou ao terapeuta tradicional chinesa que lhe retire o seu problema, que lhe resolva a diabetes, que lhe resolva a doença crónica? Se ela não for resolvida em X sessões, desacredita. Essa pessoa, de facto, precisa trabalhar muito mais o seu amor, a sua consciência, a sua aceitação. Sim, precisa. Mas o terapeuta tem a responsabilidade de lhe fazer ver isso. De lhe mostrar que não é em 2 ou 3 sessões que vamos resolver o seu problema. Vamos precisar de muito tempo, você vai precisar de mudar a sua postura, a sua personalidade, o seu estilo de vida, e então aí sim você vai conseguir ser uma pessoa mais equilibrada e sofrer menos da dor física. Mas compete-nos a nós. Somos nós que temos o dever de passar essa mensagem para o exterior. Somos nós que temos que os fazer entender que a medicina tradicional chinesa é assim uma técnica muito poderosa. As provas são claras, há pessoas que removem quistos mamários, há pessoas que removem quistos em qualquer parte do corpo, há pessoas que recebem tratamentos de quimioterapia e após fazem uma sessão ou 2 de acupuntura e os sintomas portanto, que a quimioterapia desencadeia desaparecem, a pessoa sente-se mais leve, dorme melhor. Quantas mais provas vão ser necessárias para que as pessoas entendam que de facto a acupuntura é poderosa? Está claro. Ela não é praticada só no nosso país, em muitos países. Agora, a questão é que também do lado do terapeuta é preciso que haja humildade, o respeito ao seu próximo, aos seus colegas de profissão, ao paciente, que sejamos todos um e não muitos, sejamos todos um, unidos. Só assim vamos conseguir. Aí sim, a sociedade será uma sociedade menos doente, as pessoas vão acreditar mais no nosso trabalho e então poderemos fazer toda a diferença entre aquilo que é o estado de saúde do nosso país, porque, como sabemos, há tanta coisa para dizer, eu ouço todos os dias a dizer que a medicina está cada vez mais evoluída, há cada vez mais tratamentos para resolver cancros, doenças gravíssimas, mas o que eu ouço também ao mesmo tempo é que cada vez existem mais doenças. Os hospitais estão cada vez mais repletos de doentes, há cada vez mais gente a morrer jovem. Eu não estou a perceber muito isto, ou seja, eu até consigo perceber, mas é difícil de metabolizar tudo isto. A verdade é esta, a verdade é que cada vez existem mais pessoas a sofrer e cada vez mais jovens. Portanto, não vamos fazer de conta, vamos aceitar as coisas como elas são e vamos nos unir com o paciente. O paciente precisa de saber desta informação, ele precisa de perceber que se ele não muda, a doença continua. Se ele não muda, a dor física continua. Nós ajudamos, mas ele precisa também de estar receptivo à mudança, porque se não estiver, vai ser muito difícil ele mudar. Aliás, ele pode fazer essa análise quando sabe que toma medicamentos para uma hipertensão há 10 ou 15 anos e a hipertensão continua na mesma. Se parar o medicamento, ela dispara. Um diabético igual. Pronto, então o que é que o medicamento está a fazer? O que é que ele está a fazer? Não está a fazer muito. Para além do mais, há uma coisa que também é importante frisar, é que quando o corpo humano deixa de produzir as hormonas necessárias para a defesa do seu próprio organismo, é por uma razão muito clara, é porque um órgão entrou em falência, ou em desequilíbrio
em desarmonia, não produz aquelas hormonas necessárias para que a dor não esteja lá ou para que a doença esteja lá. Se o corpo já não consegue, porque o órgão não permite, a sua capacidade está fraca, não permite produzir essas hormonas necessárias para o seu bem-estar, como é que ele vai metabolizar drogas vindas do exterior? É um contrassenso, eu não consigo entender isto. O órgão está debilitado, ele não consegue produzir. Então, se não consegue produzir, também não vai conseguir metabolizar. Não está preparado para metabolizar drogas pesadas. Ele está preparado para produzir tudo o que é preciso para a defesa do corpo. E isto é necessário que se entenda. Não serve de nada até com drogas para dentro do nosso corpo. O que serve é reequilibrar a energia do nosso corpo. Porque essa é a base de tudo. É a base do seu pensamento, é a base da sua ação, é a base de tudo. Se você não fizer isso, a droga não faz mais. Está claro, as pessoas sofrem, as pessoas que têm doenças tomam medicamentos até ao resto da vida. E ela passa a doença. Bem, não me quero exceder. Por hoje era isto que eu queria dizer. Espero que façam uma boa reflexão sobre este assunto e todos, os meus amigos, os meus colegas de profissão, os meus pacientes, as pessoas que ouvem, façam uma boa reflexão porque é importante. Eu acho que é importante despertarmos todos e que sejamos todos unidos, todos um. Pacientes e terapeutas e todos os outros conhecimentos científicos, que sejamos todos um e não entrarmos em conflitos e em pequenas guerras que não vai a lado nenhum. Bem-ajam e uma boa tarde para vocês.